Bom dia, meus amores, tudo bem? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Hoje a gente vai continuar a nossa discussão que iniciamos na aula anterior, né, na nossa última aula. A gente falou sobre o Egito Antigo. Hoje a gente vai, como a gente tinha combinado, vamos dar continuidade a isso e falar muito sobre o Egito pré-dinástico e dinástico hoje também, tá certo? No primeiro vídeo a gente falou muito sobre as questões geográficas, as questões da região, né? A região pela região, a geografia do lugar, a questão do Nilo, do deserto do Saara, né, que o Egito é localizado dentro do deserto. Então, nossa última aula ela foi pautada muito em cima desses detalhes, dessas nuances, dessas discussões. A partir de agora, a gente vai continuar um pouco sobre o Egito pré-dinástico. Como a gente tinha dito, né? Depois da questão da agricultura, do desenvolvimento agrícola, como a gente viu que as margens do rio Nilo eram margens muito, mas extremamente férteis. Isso, pessoal, dava para as pessoas do Nilo uma oportunidade de desenvolver a economia agrícola. A gente tem território fértil, com águas abundantes, então era o lugar perfeito para se desenvolver um estabelecimento de uma civilização, uma região para se viver. Era o lugar perfeito. E dentro desse aspecto é que as pessoas que viviam dentro dessa região, elas começaram a se sedentarizar nas margens do Nilo, desenvolveram, como a gente viu na outra aula, diques, barragens, contenções, porque as enchentes do Nilo elas eram muito fortes, elas eram violentas. Então, se você planta na margem do rio, aí vem a enchente e leva tudo, você perdeu seu trabalho. Então a gente tem uma inovação técnica muito apurada para os homens, as mulheres e as pessoas, né, que viveram dentro daquele período. Então essas inovações técnicas elas eram fundamentais, elas eram triviais, elas eram essenciais. A partir disto, certo? Começou uma pessoa se sedentarizando, que as margens eram boas, outra. Daqui a pouco a gente tem uma ocupação muito acentuada na região. O lugar é extremamente ocupado, desenvolvido e disputado. Como a gente viu, né? As pessoas lutavam, brigavam para ter a maior quantidade possível de terras na margem do Nilo, porque quanto mais terras, mais capital, mais dinheiro, né? Você pode ter uma economia agrícola forte, você tem mais pessoas sob seu controle, que você pode alimentar muitas pessoas, você tem poder, né? Porque você trabalha com agricultura, planta o excedente da produção, aquilo que já não dá mais, né? O que sobrou, porque o fundamental, a peça principal, você alimenta você, sua família e os que estão sob seu domínio. O que sobra, o excedente, as pessoas vendiam, faziam comércio, então isso proporciona um enriquecimento. Então, diante disto, as terras do Nilo elas foram extremamente disputadas. Não tenham dúvidas disso, nenhuma. Com o passar dos anos, as pessoas que foram ocupando as margens do Nilo, elas foram formando aldeias. Essas aldeias, elas desenvolveram famílias, certo? Essas famílias, elas começaram a crescer, tornaram-se clãs poderosos. E no caso do Egito Antigo, esses clãs, a gente vai dar o nome de nomos. N-O-M-O-S, nomos. Quem lidera o nomos é um nomarca, certo? Então, o chefe dessa família, o chefe desse nomos, é um nomarca. No caso do Egito pré-dinástico, ou seja, antes do aparecimento da figura de faraó, certo? A gente tem essa figura dos nomos. Interessante que, vamos lá, salientando, essas estruturas eram muito fortes. As famílias, os nomarcas, eles eram muito poderosos, porque eles tinham sobre sua mão o domínio de terras, de dinheiro, de produção de excedentes agrícolas. Então, dominavam e monopolizavam toda aquela região. Claro isso, pessoal. Fácil. Então, como é que a gente pode falar a questão dos nomos? O que é que a gente pode aprofundar em relação a isso? Lembra que na aula passada, no vídeo passado, a gente dividiu o Egito entre Baixo Egito, que está ao norte, e Alto Egito, que está ao sul? Lembram disso?
Pois bem, os nomos do Alto Egito e do Baixo Egito, eles não tinham entre si relações. Pelo contrário, eles até se estranhavam, eles não se uniam, porque tinham elementos éticos, religiosos e sociais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Os deuses que eram cultuados em uma região eram diferentes da outra. As formas como se comportavam, os símbolos sagrados. Então, por conta destes elementos, né? Melhor dizendo, destes elementos, os nomos do Alto Egito e do Baixo Egito, eles não se relacionavam, eles não tinham proximidade, eles não tinham contato entre si, eles não tinham união. E certo. E a partir disso, como é que a gente pode pensar a ideia de um Egito unificado? Se a gente não tem uma união entre Alto Egito e Baixo Egito, logo isso implica dizer que não tem império. Verdade. Isso é um Egito pré-dinástico. Ainda não tem império. Quando é que vai passar a ter então esse chamado Império Egípcio, professor? Ora, o Império do Egito, ele só é fundado a partir do momento que uma figura muito conhecida, muito falada, chamado Menés, certo? Esse daí vai ser conhecido como o primeiro faraó. Embora que muitas vezes alguns historiadores e arqueólogos vão divergir a respeito dessa informação pela ausência de muitos registros, mas é reconhecidamente Menés considerado o primeiro faraó, pelos poucos registros que a gente tem. Professor, e de onde vem essa divergência? Justamente, para o padrão faraônico egípcio, há poucas menções sobre Menés. E os faraós, eles eram extremamente extravagantes, né? Eles gostavam de registrar tudo e construir coisas tremendas. Mas, o cara é o primeiro, né? A gente tem que dar um desconto. A cultura faraônica ainda não estava estabelecida quando Menés ele se torna faraó. Fato. Então, Menés ele se torna o primeiro faraó, certo? Mas como? Como é que vai ser feita essa levada ao poder do Menés? Menés era um monarca também. Ele era o líder de um nomos. Tinha muitas terras e muitas pessoas sob seu domínio. Ou seja, o cara era forte, era rochedão, era desenrolado. Por conta disso, ele, por monopolizar muito território, muitas terras, muitas pessoas, ele decidiu ampliar, unificar. É a ideia de um faraó forte. Todo líder político expansionista, né, expansionista, ele pensa dessa forma. A gente tem vários exemplos na história de pessoas que chefiavam um determinado território e por crescerem e se fortalecerem, fazem incursões sobre outros territórios para conseguir estabelecer e conseguir mais territórios sob o seu controle, sob o seu domínio. Menés foi um dos. Fato isso, certo? Então Menés ele promove uma guerra, certo? Ele junta os nomos, certo? Que ele administrava na região que ele administrava e declara guerra contra os outros nomos da outra parte do Egito, do qual eles não tinham nenhum tipo de relação. Fazendo esse tipo de conflito, ele foi para de fato, um conflito militar. E ele sai como vitorioso. Ao se tornar vitorioso dessa batalha entre os nomos, Menés ele se intitula agora o chefe da grande casa. Como assim chefe da grande casa? Ele unificou as casas do Baixo Egito e do Alto Egito. Isso significa faraó. O termo faraó significa grande casa. Ou seja, ele unificou as duas casas que havia no Egito, que era como eles se referiam às regiões, Alto Egito e Baixo Egito. E ao fazer esse trabalho de unificação, as duas se unificam, a gente tem a formação de um Egito faraônico, de um Egito imperial. O Egito ele é considerado o primeiro império formado na história da humanidade, certo? E é um império de fato de proporções enormes. Para vocês terem uma ideia, o tamanho do Egito de Menés, o Egito faraônico, sobretudo depois das incursões, né, que ele sai expandindo, é 1.000 quilômetros de extensão. É praticamente todo o território onde o rio Nilo passa.
o Egito Antigo, o Egito Faraônico passa a administrar. O cara tem uma quantidade de terras enorme sobre as suas mãos. Agora, o interessante é que por mais que o Egito ele possuísse 1.000 quilômetros de extensão, ele só possuía 10 quilômetros de largura. Professor, por que tão pouco? Na época não tinha água encanada, né, pessoal? Não existia sistema de água encanada. Então, no meio do deserto do Saara, que é onde a região ela se desenvolve, você parar para pensar, não existe condições de você desenvolver atividade agrícola, vida e civilização muito longe do curso das águas. Então, por isso, somente 10 quilômetros de largura e 1.000 de extensão, que é por onde passa todo o território do Nilo. Onde tem Nilo, tem Egito Antigo. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixe os comentários, certo? Perguntem que eu vou fazer questão de responder a todo mundo, certo? Quando Menes ele promove o Egito unificado, que é as casas de Alto Egito, Baixo Egito, elas se unem e se tornam de fato Faraó, grande casa, ele promove unificações culturais. Como eu falei agora há pouco, eles tinham as divergências deles, né? Eles cultuavam deuses diferentes, embora que todos fossem politeístas, né? Mas eles tinham os favoritos deles diferentes, eles tinham elementos culturais, religiosos, étnicos, né? Morais, éticos também, étnicos e éticos, diferentes. Menes ele promove uma unificação, não só das questões de fronteira, né, porque agora passa a ser uma grande casa, como unificações também de elementos culturais, né, que venhamos e convenhamos é a forma mais fácil de você administrar. Seria a forma que ele mataria todas as eventuais revoltas e motins que viessem a aparecer. Então, Menes ele promove sistematicamente tanta unificação que ele junta até as coroas. Como assim juntar as coroas? Vejam, no Egito Alto, no Alto Egito, a coroa do principal nomarca daquela região era branca. No Egito Baixo, no Baixo Egito, a coroa do principal nomarca daquela região era vermelha. Quando Menes ele promove a unificação, as coroas elas passam a ter duas cores. O faraó ele usava uma coroa com detalhes vermelhos e brancos. Ou seja, a unificação cultural naquilo ali também. Os símbolos, os deuses, eles passam a ser cultuados de forma unificada em todo o território do Egito. As práticas, os costumes, ele busca fazer uma unificação de fato. E ele consegue promover. Querendo ou não querendo, ele consegue promover e promove de forma magistral. Certo? Foi fácil? Não. Não foi fácil. De forma nenhuma. Mas, para ficar um pouco mais simples de administrar isso, um pouco mais simples, ele faz o seguinte: cria a ideia de teocracia. Como assim teocracia? Teo significa Deus, do grego, não é um termo que vem do grego. Teocracia vem do grego, teo significa Deus. Cracia, governo. Ou seja, governo de Deus. Como assim um governo de Deus? Teocracias são sistemas políticos em que o chefe do poder, o chefe do Estado, o chefe da nação, né, o chefe do poder, que tem o poder na mão, ele recorre a argumentos religiosos para conseguir governar, para conseguir se manter no poder. Então essa ideia de teocracia, governo de Deus, significa dizer o seguinte, que o faraó, Menes, ele dizia abertamente, olha, eu sou o chefe político, eu sou o rei, o Casagrande, né? Faraó é Casagrande, como a gente já falou, sou o chefe político, sou o rei, mas além disto, eu também sou Deus e filho dos deuses. Era um discurso que o faraó fazia. Como assim esse discurso que ele fazia? É mais simples você dizer que é um Deus, porque e filho dos deuses, né? Ele dizia que era filho do deus Amon, que é um dos principais deuses egípcios. As pessoas elas tinham receio, medo de criticar o que ele fazia. Enquanto ele fazia erros na política,
se ele não recorresse ao discurso religioso, né, teocrático, as pessoas poderiam dizer o seguinte: olha, meu filho, o farol tá errado, tá vendo, fulano? O farol tá errado. Tá vendo? O farol não presta. Mas quando se recorre a um argumento religioso, fica mais difícil, porque as pessoas tinham medo de um castigo divino. Como ele provou, de certa forma, né, que era uma pessoa eficaz ao unificar o Egito, ele recorre ao argumento de teocracia, e as pessoas acreditavam piamente, de fato, passaram a acreditar, né? Os que não acreditavam ele mandava matar, para poder manter o domínio, manter o poder, que era filho dos deuses. E através disto, ele passou a governar o poder. Chefe de Estado e chefe religioso. Diferente da Mesopotâmia, né, que na Mesopotâmia os chefes políticos eles eram representantes dos deuses, no Egito, o faraó ele passou a dizer que também era um deus. Ele é Deus e filho de deuses. Que coisa, né? Bom, pessoal, então essa é a nossa segunda aula. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar o debate, a gente vai aprofundar essa ideia de teocracia, a gente vai falar da divisão social do Egito, vai falar da questão de trabalho, da mumificação, certo? E a gente vai falar sobre o Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá certo? Depois a gente vai falar também do ideal de Mastabas e a gente vai falar também das pirâmides, tá bom, pessoal? Espero ter sido claro. Espero ter sido claro. Qualquer coisa vocês perguntem que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo, meus amores? Um abraço para vocês. Tchau.